Olá a todos! Hoje vamos abordar um artigo extremamente relevante no cenário do paciente que tem doença coronariana e disfunção ventricular, também chamada de cardiopatia isquêmica. Esse artigo é o Stitches, publicado no New England em 2016. Para entender melhor esse contexto, devemos nos transportar para a década de 80, quando foi publicado o estudo CAS. Nesse estudo, se observaram as primeiras evidências que a cirurgia de revascularização miocárdica poderia levar a uma melhora de prognóstico nos pacientes com disfunção ventricular. Entretanto, como o estudo CAS não foi desenhado com esse propósito e essas observações partiram de análises secundárias, não podemos extrair conclusões definitivas. Desde o estudo CAS, na década de 80, somente tivemos estudos observacionais abordando o tema de doença coronariana e disfunção ventricular. O estudo Stitch vem preencher essa lacuna de 30 anos, tentando responder a seguinte questão. Se pacientes com doença arterial coronariana e disfunção ventricular se beneficiariam no tratamento de revascularização miocárdica quando comparados aos pacientes submetidos ao tratamento médico exclusivo. Quanto à metodologia, foi um estudo randomizado, controlado, multicêntrico, realizado em 22 países. Os critérios de inclusão foram doença coronariana passível de revascularização miocárdica cirúrgica e fração de ejeção ventricular menor ou igual a 35%. Já os critérios de exclusão foram angina CCS 3 ou 4, lesão de tronco de coronária esquerda maior ou igual a 50% e alto risco cirúrgico secundário à doença não cardíaca. Um total de 1.212 pacientes foram incluídos no estudo. Metade foi randomizada para tratamento médico otimizado e metade para tratamento médico otimizado mais a cirurgia de revascularização miocárdica. A população do estudo apresentava uma média de 60 anos. 40% era diabético, 75% já havia infartado e a fração de ejeção média foi de 28%. Agora, quanto à anatomia coronariana, 2/3 eram bi ou triarteriais, sendo que 60% com lesão em DA proximal. Quanto aos resultados, podemos observar nestas curvas que a cirurgia de revascularização miocárdica está associada a uma menor mortalidade por todas as causas quando comparada ao tratamento médico exclusivo. As curvas começam a se abrir por volta de 3 a 5 anos e atingem significância estatística nesse estudo de 10 anos. Os pacientes submetidos ao tratamento cirúrgico viveram em média 1 ano e meio a mais. O estudo teve um NNT de 14, ou seja, para cada 14 pacientes operados, preveniu-se uma morte. Em relação ao desfecho secundário, observou-se algo semelhante. A cirurgia de revascularização esteve associada a uma melhora em todos os desfechos analisados, destacando-se aqui a morte por causas cardiovasculares. O estudo Stitches, portanto, traz luz a um tópico instigante da literatura, colocando a cirurgia de revascularização miocárdica como um dos tratamentos para insuficiência cardíaca de etiologia isquêmica. Além disso, nos motiva a ter uma postura mais ativa ao investigar doença coronariana nos pacientes com disfunção ventricular, uma vez que o tratamento cirúrgico estaria associado a uma melhora de prognóstico. Agora, é importante pontuar que, como vimos nas curvas de sobrevida, esse benefício se torna mais evidente a partir de 5 anos, dada a mortalidade associada ao procedimento cirúrgico nos primeiros meses e a necessidade de um segmento mais longo nesse perfil de pacientes para se mostrar diferenças significantes. Dessa forma, o dilema é colocar numa balança os riscos e benefícios associados ao procedimento, sabendo que a cirurgia leva a uma maior mortalidade imediata, porém a um ganho de sobrevida a longo prazo. Para ilustrar, imaginem os seguintes cenários. Um paciente de 60 anos, com fração de ejeção ventricular de 30%, em classe funcional 3, teria um risco cirúrgico estimado pela STS de 0,7%. Considerando que a mortalidade cirúrgica do Stitches foi de 3,6%, esse paciente muito provavelmente se beneficiaria da cirurgia. Já um paciente de 70 anos
igualmente com fração de ejeção ventricular de 30% e em classe funcional 3, porém já submetido a uma revascularização prévia, atualmente com uma insuficiência mitral moderada e que tem uma disfunção renal, o risco cirúrgico calculado pelo STS seria de 7%, o que nos leva a questionar o real benefício da revascularização nesse perfil de paciente de alto risco.